Irmãos e irmãs, nosso boa noite. Plateia aqui presente e os irmãos que estão à distância, mas juntos, emanados em um só pensamento, buscando o bem comum, fazendo o melhor que nós pudermos. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Gervásio Plânio Trezio, nosso amigo de muitos anos. Então que todos possam ouvi-lo, auxiliá-lo também com as suas energias, para que tudo flua da melhor forma possível. Vamos fazer uma prece por toda a humanidade, como diz nosso irmão, Mãe Terra, né? Nós somos devedores dela e cidadão do universo. Vamos nos recolher intimamente, pensando no bem comum. Senhor, este é um momento sagrado, onde estamos nos dirigindo ao Criador, através de vós, que nos guia pelos caminhos do bem e da verdade, auxiliado pelos teus mensageiros. Nesta casa de oração, estamos reunidos em teu nome mais uma vez, para mais um dia de trabalho em prol do bem comum. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações, a nação brasileira em especial. Aqui estamos reunidos para também pedir por este bairro, por todos os irmãos que estão vinculados espiritualmente a esta casa de oração. Assim, Senhor, no passo a passo, possamos avançar diuturnamente, sem detença, com segurança. Que assim seja, graças a Deus. Irmão Gervásio. Vou colocar aqui o microfone. Isso, põe no bolso. Bolso, né? Uma lapela. Acho que deu, né? Assim. Tá. Pessoal, nosso boa noite a todos. Com muita alegria, com muita paz, estamos aqui novamente nesta casa de oração, com alegria mesmo, com felicidade, retornando para, se assim todos permitirem, mais um ano de atividades aqui junto a todos vocês. Nos propomos a falar sobre o orgulho e o egoísmo. Então, pessoal, vocês não vão escutar muitas novidades, não. É mais ou menos um repeteco de tantas e tantas vezes que nós já falamos aqui sobre o tema, ou temas correlatos, muito parecidos, né? Essa semana, nós recebemos a seguinte informação: a sua necessidade de estar sempre certo afasta você da paz. Olha só que afirmação correta. A minha necessidade, Gervásio, de estar sempre certo, eu estou certo, eu não me equivoco, eu estou sempre com a razão, eu sempre sei mais do que o outro, mas me afasta da paz. Eu estou falando aqui de uma das chagas da humanidade, de uma das doenças da humanidade, né? Nós nos propomos a falar aqui sobre egoísmo e orgulho, doenças do ser humano, doenças da humanidade. E quando eu digo então assim, né, a frase é a seguinte: a sua necessidade de estar sempre certo afasta você da paz. Meu Deus, eu quero sempre estar certo, eu sempre estou certo, eu sempre sei. E o pior é que muitas das vezes isso é em detrimento do outro. Godoy, eu sei mais que você, viu, cara? Afinal de contas, eu sou mais tempo espírita que você, então eu sei mais que você. Como? Como é que eu posso ter esse juízo de valor, que eu estou sempre certo em relação às minhas atitudes, sempre são mais certas em relação às atitudes do meu irmão, da pessoa que convive comigo? Então, pessoal, aí nós queremos chegar à perfeição. A perfeição aqui na Terra. Devemos buscá-la, almejá-la, devemos querê-la, devemos conquistá-la, mas
A verdade plena, total e absoluta ainda não existe aqui na Terra, mas nós estamos a caminho, nós temos que buscar, que conquistar, que mourejar, que pelejar, para que nós, sim, saibamos cada vez mais a respeito da vida, do universo onde nós estamos inseridos. Temos que buscar o conhecimento de quem somos, de onde viemos, o que podemos fazer hoje aqui, para onde iremos amanhã. Então, sabermos a resposta a essas indagações filosóficas que o homem tem, né? Saber quem ele é, de onde ele veio, o que pode, deve fazer hoje aqui, para onde irá. Então, a busca desse conhecimento o liberta da ignorância, do desconhecimento, de não saber que ele é um Espírito eterno criado por Deus, hoje aqui, podendo, devendo fazer o bem, e amanhã ele continuará a existir. É aquela frase do Arthur Schopenhauer, né? Um filósofo alemão azedo, carrancudo, Arthur Schopenhauer, ele nos deu uma definição da vida assim, de maneira sintética, curta, mas que encaixa-se perfeitamente dentro de outros quesitos respondidos no Livro dos Espíritos. Ele fala assim para nós, ele falando, abre aspas, quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. Que síntese maravilhosa. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. O que eu vou ser depois de morrer? Um espírito, liberto da matéria. E o que eu era antes de nascer? Antes de 73 anos? Um espírito. Simples assim. Então, quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. O que a doutrina espírita fala. A anterioridade da alma a esse corpo, aí vem a reencarnação, estamos aqui, quando eu nascer. Agora, quando eu morrer, eu vou voltar a ser um espírito, que eu era, que eu sou há tanto tempo. E de repente eu estou no plano espiritual antes de nascer, eu vou fazer o quê? Eu vou reencarnar outro princípio básico fundamental da doutrina espírita. E pelo que me consta, esse Arthur Schopenhauer, se vocês virem a fotografia dele aqui no Facebook, no Instagram, ele é um alemão feio, mais feio que eu. Feio mesmo. Sempre um cara de brava, azeda, de mal com a vida. Aí de repente ele dá uma definição intelectual assim linda. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. Quando eu li essa frase, meu Deus, esse cara foi discípulo de Kardec, pô. Ele sintetizou verdades espíritas numa frase tão curta. Tão curta. Então, pessoal, o orgulho nas nossas peregrinações pelo Facebook aí, pelo Instagram, diz lá que o orgulho é a catarata que nos tolda a visão. O orgulho nos deixa obnubilados, meio ceguetos, meio tateando aqui. O orgulho é a catarata que nos tolda a visão, não nos deixa ver uma vida mais simples, mais serena, mais tranquila, uma vida de convivência pacífica, harmônica com outras pessoas, porque o orgulho dificulta a vida social. Alguém gosta aqui de conviver com um orgulhoso? Aquela pessoa que ele porque diz que é, porque pensa que é, o rei da cocada amarela, ele pensa que é e que ele sabe tudo, que ele é tudo. É tão legal conviver com uma pessoa assim, né? É legal, né, Maria Eduarda Borges Daniel? É legal, né? É bom conviver com uma pessoa assim que... Agora já o contrário, uma pessoa que é legal, que conhece, que sabe, que detém virtudes. Não é legal conviver com uma pessoa assim? É legal. Puxa, rapaz, essa pessoa que transborda sabedoria, não é nem inteligência. E ele expõe as coisas assim, de maneira tão tranquila, tão bela, ele fala de maneira tão afetuosa, bondosa. Como é gostoso estar com ele.
A gente sabe que ele até de repente esconde lá algumas coisas, algumas facetas bonitas dele, até para não se jactar, para não se mostrar. Existem pessoas assim, que tem, a gente sabe que tem conteúdo, e no entanto não fica soberbo, não fica se jactando. É aquela pessoa com a qual nós gostamos de viver, porque é a pessoa humilde. Aqui, no trabalho que nós temos aqui, pessoal, diz o seguinte, ó: o que é humildade? É ausência do orgulho, é modéstia, é simplicidade, demonstração de fé e de respeito. A pessoa humilde, ela respeita o outro. Já o orgulhoso, ele não respeita o outro, não. É ele, pronto, é ele, mas ele, normalmente ele, é ele. A pessoa humilde, um dos quesitos da humildade dele é o respeito às outras pessoas. Respeitar o outro no seu modo de pensar, de agir, na sua ideologia, na sua religião. Eu só não consigo respeitar corintiano, cara. Corintiano eu não consigo. Corintiano não dá, pessoal. É difícil, viu? Eu também pedi demais, né? Pô, aí não dá, né, pô? Mas bom, um dia eu vou conseguir, não sei quando. Algumas reencarnações ainda. Pessoal, então a humildade, como que fala o japonês, né? Namastê. Ele fala assim, ele se faz aquela saudação: eu respeito o Deus que existe em você. Godoy, eu respeito o Deus que existe em você, o Pai que existe em cada um de nós. A partir do momento desse respeito, como seriam melhores as relações intra-humanas, né, no nosso dia a dia? Só respeitar o próximo, sabendo que ali habita a divindade, a vida. O respeito. O desrespeito demonstra, de repente, uma grande vaidade, um grande orgulho, dizendo: eu posso te desrespeitar porque eu sou mais que você, porque eu posso mais que você, porque eu sou e você não é. Eu sou o bambambam. Quem é você, rapaz? Você sabe com quem você está falando? Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é arrogância. Isso é a pessoa, né? A gente pensa assim: meu Deus do céu, a gente já tem um pequeno conhecimento, nós que já temos um pequeno conhecimento, quando a gente se depara com uma pessoa assim, ai meu Deus, vai sofrer muito na vida, vai levar muita cacetada, vai ter muito dissabor. É verdade. Quando a pessoa vem falar com você e de repente ela fala: eu faço, eu fiz, eu sei. Quando o cara começa a falar muito eu, tu, ele, nós, vós, eles, vamos pensar no nós, vós, eles, no plural, no nós, no vós, no eles. É verdade. Então, pessoal, o orgulho, né, ela está aí, é aquela catarata que nos tolda a visão. Então ainda, pessoal, aqui nas nossas andanças pelos Facebook, nas madrugadas da noite aí, né, nós temos aqui, ó, pessoal, essa é boa, viu? Nós vivemos menos, nós duramos menos do que uma sacola plástica de supermercado. Vamos facilitar as coisas? Gervásio, você dura menos do que uma sacola de plástico de supermercado. Rapaz, e você pensa que você... E é verdade, uma sacola de plástico dura mais do que nós. E aí? Eu não sou maçom. Um dia um amigo meu, maçom, me mandou uma frase com 10 esqueletos, caveiras, 10. Todas deitadas de costas, de frente para cima.
caveiras de homens, de mulheres, tinha uma de uma criança, 10 esqueletos. Ali tinha uma patricinha, tinha um médico, tinha um gari, tinha um comerciante, tinha um espírita, tinha um católico. Lá tinha 10 pessoas, com as mais diversas profissões, situações na vida. Qual é a diferença nos 10 esqueletos, 10 caveiras? Nenhum. A patricinha tinha a cara o esqueleto do acelerado, o médico tinha a cara do assassino, o esqueleto do assassino. Aí esse meu amigo maçom falou, o símbolo dele lá no Facebook, lá, o negócio aí é uma caveira. Vários maçons adotam a caveira. Ele falou assim, debaixo da carne, debaixo da epiderme, todos somos iguais. Somos ossos. Pai, eu fui médico. Tá, ótimo, que bom, inteligente, fez faculdade, ajudou, salvou vidas, tirou dor. Mas debaixo da carne, debaixo dessa carne aqui, pessoal, só tem osso. E é tudo igual. Uns maiores, outros menores, osso de criança, uma cabeça esqueleto de um adulto. Então, debaixo da carne, todos somos iguais. Qual é a diferença? Nenhuma. Então, pessoal, aqui a gente pode ainda falar para vocês a respeito, né, da humildade. Se nós fôssemos humildes verdadeiramente, nós não sofreríamos as decepções do nosso orgulho contrariado. Pessoal, a gente vai enfrentar contrariedade na vida. Alguém de repente vai chamar a nossa atenção. Ô Gervásio, é isso mesmo? É correto isso? Aquilo que você colocou lá na creche Camille Flammarion, lá com o funcionário, lá teu colega de trabalho, o teu colega de trabalho, o teu cooperador, onde você também é cooperador, onde você também coopera, aquela colocação foi certa? Aí você, rapaz, se você tiver um pouquinho de humildade, de repente você vai ver que você estava errado. Mas se eu sou orgulhoso, o que é, rapaz? Eu sei, eu faço aqui não sei quanto tempo. Faz errado, né? Faz sim, e faz errado. Aí de repente surgiu um colaborador teu, um cooperador teu lá, e te fala assim educadamente, até com certo receio, é isso mesmo? Quando a gente pensa, dá-se a oportunidade de pensar, raciocinar, procurar ver a observação do outro e não ficar contrariado, bravo, irritado, vou te demitir, pô, que é isso, rapaz, que manda sou eu. Quando você não reage assim, você tem um pouco de humildade. Agora, quando você se jacta, o rei da cocada branca, agora eu vou falar, você já solta os bofes pelas ventas, né? É desse jeito. Então é no nosso dia a dia, né, que nós vamos ver quanta pouca humildade nós temos, quão pouco humildes nós somos. Então, pessoal, a nossa necessidade de estar sempre certo nos dá um desconforto tão grande na vida. Eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz essa palestra aqui domingo, lá no Obreiros do Bem, 8 horas da manhã. E algumas pessoas até riram. Eu vou ler aqui para vocês. Um dia eu sentei lá em casa, lá num domingo de manhã, e escrevemos isso aqui, ó. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade feridas. Isso aqui eu copiei. Agora vamos ver, pessoal, as seguintes afirmações a respeito do orgulho. Eu sou, eu fiz, eu posso, eu sou o melhor médium do meu centro espírita. Do meu centro espírita, já sou dono de centro espírita. O meu centro espírita é o melhor de Campo Grande. Como eu sou humilde, né? Poxa, eu sou um cara humilde pra caramba. Agora, eu escrevi isso aqui.
Esse aqui sou eu, pô. Eu sou o melhor palestrante espírita de Campo Grande. Eu sou o melhor médium passista de Campo Grande. Os guias espirituais do meu centro espírita são infalíveis. E essa frase, outra que eu vou falar, eu escutei num centro espírita aqui em Campo Grande há uns 30 anos atrás. Eu escutei. Ninguém me falou, eu escutei. Eu fui lá fazer uma palestra, quase que eu fui embora. Olha o que o cara falou aqui, ó. Os meus médiuns da terça-feira, viu, Godoy, são melhores do que os teus médiuns da quinta-feira, que são dirigidos por você, viu? Eu escutei isso, pessoal, um dia no centro espírita. Minutos antes de iniciar a palestra. Os meus médiuns da terça-feira são melhores do que os médiuns da quinta-feira do irmão Astrogildo. Então, eu sempre fui, sou e serei o melhor presidente do meu centro espírita. Poxa vida! Eu sou a pessoa mais bonita do meu centro espírita. Beleza física, espiritual, moral, intelectual. Pessoal, isso aqui ainda existe, está diminuindo, porque o planeta está evoluindo, as pessoas estão melhorando. Mas ainda tem muito assim, esse negócio da comparação com o outro, com um amigo, com um colega. Não, meu passe é porreta, meu passe levanta até defunto. Poxa vida! Mais ou menos assim, né? E então a gente, eu estou exagerando, brincando um pouco aqui com todos nós, né? Até para dar uma aliviada nessa semana do carnaval, né? Que é um horror, né? A minha religião é a melhor. O meu Deus vai te castigar. Quer dizer, sempre o problema no orgulho está muito presente a possessividade. O meu Deus. Então alguém já é dono de Deus. A minha religião é a melhor. Allan Kardec fala, né, lá no livro dos Espíritos, qual é a melhor religião? Qual é a melhor religião, pessoal? Aquela que te torna melhor. Só isso. Essa é a melhor. A questão não é ir na igreja ou no centro espírita todos os dias. É estar em Deus. É ir para Deus. Não para a instituição física, a organização material. Você pode ir todo dia no centro espírita, mas você está indo a Deus? Se você está indo a Deus, aí sim, aí está uma grande conquista tua. Eu sou o Rei Sol, eu sou o Estado. Então, pessoal, nisso aqui, eu somei e deu a seguinte conta, ó. Nas 15 definições anteriores, nós falamos 10 vezes a palavra eu, não é nós, nem vós, nem eles. 8 vezes as palavras meu, meus, e 1 vez a palavra minha. A minha religião é a melhor. Quanta possessividade, quanto orgulho, quanta arrogância, quanta jactância, quanta prepotência. É isso aí, pessoal, é verdade, é por aí. Então, é complicado a gente tentar ser humilde, desenvolver a humildade no nosso dia a dia. Parece assim aquela competição acirrada de ser o melhor, de produzir mais, de ser mais, de conquistar mais, de ter mais. É difícil. E de repente, né, a gente está aí naquela terrível comparação, né? E nessa terrível comparação com o outro, né, a gente não admite que alguém possa ser, sei lá, melhor do que nós, ter coisas bonitas que nós ainda não temos. Então aí nós temos o nosso orgulho ferido, nós nos sentimos apequenados, humilhados. Mas eu não tenho tanta humildade, não. Isso aí já é virar capacho, né? E é tão bonito, né, quando a gente consegue reconhecer no próximo já virtudes, capacidades
ver nele ou um esforço para um dia chegarmos lá. Um dia eu falei para o meu filho, mas Guilherme, puxa, aquela pessoa tão difícil, né? Tão complicada, tão egoísta, né? Mas pai, você já notou que ela está começando a ajudar as pessoas da família dela? Ela está começando pela família, dentro do egoísmo familiar. Está começando a ajudar as pessoas da família dela. Ainda está na família. Que bom que já está na família, na parentela corporal, consanguínea. Mas Guilherme, puxa, aquela pessoa tem tanta capacidade. E ele é tão pequeno na doação de tudo aquilo que ele tem. Olha, eu julgando a pessoa. Olha o meu raciocínio aqui legal, né, em relação a ele, né? Que bondade que eu tenho em relação a ele, né? Eu estou dizendo, ele é tão capaz, tem tantas condições de ajudar e ajuda tão pouquinho. Mas ele está começando. Um dia todos nós começamos. Um dia todos nós iniciamos. E pessoal, então, para terminar, né? Quando a gente fala de humildade, a gente sempre lembra de Jesus, né? Pessoal, lá na Santa Ceia, lá, naquelas últimas horas, aquelas últimas noites lá, puxa, nos é dito que Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos. Por que será que ele lavou os pés, enxugou, beijou os pés dos 12 apóstolos? Ele precisava fazer? Não. Ele fez. Por quê? Ele fez porque ele queria dizer: eu que vim grande, tenho que testemunhar a minha pequenez. E nesse momento eu estou lavando não a sujeira de vossos pés, mas a sujeira de nossas almas. Então, pessoal, humildade a gente vê representada nos gestos de Jesus. Ele tem tantas e tantas passagens aqui que nós copiamos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde ele, Jesus, as frases: a humildade é uma virtude rara e que está muito esquecida entre nós. Sem humildade, pessoal, sem humildade pode haver vida social? Na humildade está muito unida o perdão. Quem é humilde, ele sabe ver, de repente, alguma dificuldade no próximo e sabe perdoar, porque sem perdão não existe vida social, familiar, religiosa. Existe vida familiar sem perdão? Não. Não tem vida familiar sem perdão. Quantas vezes os cônjuges já se perdoaram? Quantas vezes os pais já perdoaram os filhos? E sem esse perdão, né? Olha, é difícil a convivência. E o perdão tem muito a ver com humildade. Bom, o outro errou. Vamos lhe dar outra oportunidade de recomeçar, de iniciar, de estar aqui numa convivência pacífica, harmônica. Então, pessoal, a lição do perdão, a lição da humildade e do egoísmo, né? Nós ainda vamos ter que repetir muitas e muitas e muitas vezes. Vamos ter que repetir mesmo. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu já me perguntei várias vezes: Gervásio, você é mais orgulhoso ou mais egoísta? Eu sou os dois. Eu sou orgulhoso e sou egoísta. Sou. Mas eu sou mais egoísta do que orgulhoso, porque orgulho é um bagulho, orgulho é um entulho, orgulho é muito barulho. Então, como diria aquele nosso irmão aqui de Campo Grande, né, para terminar, eu sou humilde. Pessoal, eu sou humilde, com muito orgulho. Eu tenho orgulho da minha humildade. Né? Eu sou humilde. Puxa, quem dera que fosse verdade, né? Então, dentro da pouca humildade que eu tenho, eu digo, eu sou humilde com muito orgulho. Então, aquilo que nós somos verdadeiramente, né, vamos mostrar, vamos vivenciar. De repente a gente pode até, com o nosso exemplo, contagiar positivamente outras pessoas.
puxa vida, mas naquela hora você poderia ter acabado com aquela pessoa ali. Não estou falando de mim. E você simplesmente não falou nada. Você deixou o cara falar, te ofender, te magoar, e eu pensei que você fosse sentar o porrete nele e ia falar tudo para ele. E você não falou nada. Pessoal, quando falam de mim, quando falam mal de mim, eu fico contente. Sabe por quê? Você só falou isso? Eu sou muito mais do que você falou, rapaz. Você só falou que eu sou isso, aquilo, não sei o quê, só isso. Pô, que legal. Eu sou pior, rapaz. Eu sei o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu faço, o que eu não faço. Eu sou só isso aí que você falou? Só isso? Eu só tenho esses defeitos aí? Só esses? E é verdade, pessoal. O cara não falou tudo que a gente é, não. Como também, de repente, quando fala de alguma virtude nossa, também não falou todas que a gente tem, que a gente é. Porque quem sabe quem nós somos? Só Deus, né? Porque de repente eu me desconheço frente a algumas situações. Mas você chegou a pensar isso? Você quis fazer isso? Você desejou isso? Meu Deus do céu, que horror! Gervásio, eu estou me olhando no espelho, não estou te reconhecendo, não. É você mesmo? É isso? Então, pessoal, um dia estava lá um monge, né? Aí passou um forasteiro, né? Passou lá um viajante lá. E não sei o que, não sei por que, Caragas d'Água, com aquele viajante, começou a falar mal do monge, falou, e o monge, tranquilo, sereno, tá boa. Aí o cara que falou mal dele, de repente, cansou de falar asneira, besteira, foi embora, continuou o caminho. Aí um dia ele perguntou, mestre, puxa mestre, o senhor nem piscou, o senhor nem ficou com a cara feia. Ele falou da tempestade interior dele, ele falou da dor dele. Eu tive que deixá-lo falar para ele desabafar, para ele desanuviar, para ele se sentir bem. Como eu não sou nada disso que ele falou, nada me atingiu. Muita paz, que assim seja. Beleza, Godoy. Amanhã estaremos lá Amanhã estaremos lá no André Luiz. Tá ok. Obrigada, Sr. Tá bom. Até depois do carnaval. Até mais. Gente, eu vou fazer a prece final, tá bom? Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela palestra de hoje. Agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos, de nos conhecermos e crescermos juntos. Abençoe a todos que aqui estão, a todos aqueles ligados pelo coração a essa casa. Abençoe os irmãos do plano espiritual que ajudam, que estão sempre conosco. E possamos, Senhor, a cada momento melhorarmos com pessoas e estarmos ligados ao seu coração e ao seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, agradeço a presença de todos e até sexta-feira que vem.